não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Desde a adolescência, eu tinha um profundo desprezo por todos os conhecimentos e todos os estudos que não tivessem uma importância direta e imediata e evidente para o destino da alma humana. Então, questões que fossem apenas técnicas ou administrativas ou puramente pragmáticas sempre me pareciam questões subalternas que poderiam ser igualmente bem resolvidas por máquinas ou por algum macaco treinado. Evidentemente havia nisso um elemento de vaidade da inteligência que reserva para si os problemas mais altos e se sente humilhada quando é obrigada a tratar de coisas de mera rotina. Mas de qualquer modo, essa preferência minha, essa inclinação minha, ela permaneceu ao longo dos tempos, e cada problema filosófico que eu encaro é como se eu estivesse tratando, vamos dizer, de um problema pessoal urgente e importante. No fim das contas, é o meu próprio destino que está em jogo, tá certo? E o meu destino é um instrumento que eu tenho para interpretar o destino alheio. Eu sempre me interessei muito pelas histórias das pessoas. Eu acho que eu conheço alguns milhares de vidas que as pessoas me contaram, ou porque estavam pedindo algum conselho meu, ou porque eu mesmo as interrogava, né, sem contar todo o tempo que eu, como jornalista, entrevistei pessoas. E sempre, evidentemente, queria saber muito mais do que aquilo que eu ia colocar nas matérias. A parte mais interessante realmente ficava fora e servia para mim e não para o jornal. Então, ao escolher esse título da Raiz da Modernidade, a minha ideia era que o estudo não tivesse somente o interesse histórico, no sentido de saber como o processo começou, tá certo? Mas tivesse uma espécie de interesse existencial, na medida em que desses elementos que desencadearam o processo, alguns permanecem atuantes e podem ser reconhecidos na nossa vida de todos os dias. Um exemplo que eu dei ontem foi o do debate astrológico, que se repete igual depois de 4 séculos, com a mesma dificuldade de encarar o problema nos seus aspectos substantivos e a mesma tendência de rodar em torno de uma periferia sem, colocar o dedo na ferida. Esta mesma tendência eu observei não só com relação a esse debate, mas com relação a muita coisa. Às vezes nós temos a impressão de que os filósofos passam séculos discutindo problemas que não existem de alguma maneira. Não é preciso dizer que Ludwig Wittgenstein teve a mesma impressão que eu, tá certo? E estudou a coisa de um ponto de vista completamente diferente, mas motivado pela mesma impressão de que os indivíduos estavam discutindo coisas que não existem, tá certo? E ele chegou à conclusão que vários problemas filosóficos são apenas uma maneira errada de você colocar as questões, quer dizer, são erros de linguagem, por assim dizer. Eu não acredito que sejam sempre erros de linguagem.
E também não acredito que essas discussões inúteis tenham sido causadas por assim dizer, por mero equívoco, por um erro lógico, como pretendia o Wittgenstein. Mas, às vezes, por uma decisão humana. O indivíduo prefere encarar as coisas sob certo aspecto do que sob outro aspecto, e nem sempre essa decisão é tomada em vista do desejo de conhecimento. Quer dizer, existem outras motivações. Mas, se você observa, você compara num todo a filosofia escolástica com a filosofia moderna, você vê que na primeira os interesses cognitivos predominavam assim em 90%. E quando entra a modernidade, a maior parte das obras que adquirem uma importância no debate cultural são obras que propõem alguma coisa, que têm uma agenda a defender. Todas têm um programa, quer dizer, estão mais na clave do dever ser do que do ser. Você vê que esse, por exemplo, é o caso de Maquiavel. Quer dizer, Maquiavel tem uma proposta política, ele tem um objetivo a ser realizado, que ele chama a Terceira Roma, e tudo que ele está fazendo é em vista disso. Thomas Hobbes tem a ideia de um modelo de governo que ele quer implantar, e tudo o que ele analisa é em função disso. René Descartes está propondo uma nova estrutura, não só das ciências, mas da civilização inteira, e é isso que ele está defendendo. Francis Bacon também tem um projeto cultural, político, etc. Ou seja, todo mundo tem uma agenda, tá certo? Então, para usar aquela distinção do Karl Bühler, né, das funções da linguagem, então, a maior parte desse livro, se você ver, eles estão na clave apelativa, quer dizer, desejam exercer uma certa influência, desejam afetar o curso dos acontecimentos e, portanto, existe ali como que um tom imperativo, não? Façam isto, façam aquilo, tá certo? Ou pelo menos um tom persuasivo que pretende ganhar as pessoas para uma causa, tá certo? Isso aí claro que existem exceções, tá certo? E também é claro que mesmo nessas exceções, como um Leibniz ou um Schelling, por exemplo, isso não quer dizer que o elemento apelativo esteja ausente. Ele está presente, mas ele não é o principal. Assim como, por exemplo, se você observa os filósofos escolásticos, evidentemente todos eles são católicos e é claro que eles desejam a conversão das pessoas, tá certo? Mas não é esse o ponto central. Quer dizer, eles não estão... Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, quando escreve a Suma contra os gentios, evidentemente ele tem como objetivo a conversão dos gentios, porém ele não faz isso no sentido de uma exortação, ou de um apelo, ou de um esforço persuasivo, mas, ao contrário, de uma sondagem da verdade até as suas últimas consequências, né? E, à medida que o tempo passa, o elemento apelativo, para usar os termos do Karl Bühler, começa a predominar cada vez mais sobre a função denominativa da linguagem, que é a função de dizer o que é, dizer a verdade, né? E, evidentemente, esse processo é acompanhado de uma série de mudanças sociais na própria estrutura da atividade intelectual. Essa estrutura começa a assumir a sua feição moderna já durante a Idade Média, já no período escolástico, onde um documento de importância fundamental para entender esse processo são os regulamentos da Universidade de Paris, né, que criam, então, a carreira universitária, o plano de carreira, tá certo? Então, quando se forma o círculo de debate moderno, ele se forma fora da universidade,
com um público que já não era de estudiosos profissionais, mas que era colhido basicamente dentro da nobreza, da aristocracia. Você vê o grande número de livros que aparecem, então, que são dedicados a reis, a príncipes, a duques, a governantes, e outros que são escritos especificamente para eles. Né? Você não encontra isso na Idade Média. Você não tem um livro que tenha sido escrito para alguém de fora da universidade. Era tudo um material interno, escrito por um estudioso para ser lido por outros estudiosos e debatido por eles por ocasião não só das aulas, mas daqueles grandes encontros que eram convocados para a discussão do que eles chamavam as questões podlibetales. Podlibetales quer dizer como queira. Né? Então, onde um professor experiente era convidado a responder quaisquer perguntas que a congregação inteira lhe colocasse, quer dizer, professores e alunos. Né? Então, tudo o que um filósofo escolástico escrevia era para um público treinado, para um público habilitado a lidar com aquelas questões e um público que exercia uma fiscalização tremenda. Tá certo? Então, e onde a motivação efetiva era notoriamente, assim, claramente, a busca do conhecimento, não tinham outros interesses. Né? Quando veio o período moderno, você vê que Maquiavel, por exemplo, ele não só dedica seus livros a governantes, mas ele os escreve para atingir determinado público e às vezes determinadas pessoas em particular para as quais ele está fazendo planos e que ele deseja persuadir a fazer isto ou aquilo. Tá certo? Descartes escreve uma boa parte dos seus trabalhos para a rainha Cristina da Suécia, né? e assim por diante. Então, é curioso, a gente quando lê esse livro dessa época, a gente presta atenção em tudo menos na dedicatória. E às vezes a dedicatória é o que explica tudo. Mas, quer dizer, a noção fundamental, né, da retórica é o público-alvo, para quem você está escrevendo. Né? Ninguém escreve assim, urbi et orbi, quer dizer, para um leitor indeterminado. Pode ser indeterminado no sentido material da coisa, mas sempre é definido como um grupo, uma classe, um indivíduo, e assim por diante. Né? Então, eu, por exemplo, tenho certeza que tudo que eu escrevo é para os meus alunos. Os outros, se entenderem, entenderam. Se não entenderem, problema deles. Né? Às vezes as pessoas leem um artigo meu e falam, não, isso está muito difícil. Eu digo, para um aluno meu não está difícil, então os outros que se danem. Né? Então, mas esta questão, vamos dizer, do público é extremamente importante porque na medida em que o público-alvo dos livros passa a ser uma outra classe social, de gente que não tinha um treinamento escolar, né, apropriado, às vezes pessoas que nem mesmo poderiam ler em latim, então a gente começava a escrever nas línguas nacionais. Né? Logo se forma nesse público uma série, vamos dizer, de convenções, assim como você tem as convenções linguísticas do período escolástico, você tem um novo corpo de convenções. Tá certo? E aí significa que os procedimentos usuais de investigação e prova usados no período escolástico são gradativamente substituídos por procedimentos extraídos da retórica antiga. Sobretudo do livro de Quintiliano, As Instituições Oratórias. Então, isso de cara significa que em qualquer texto o elemento psicológico começa a pesar às vezes mais do que o elemento lógico. Ou seja, já não se trata tanto de provar, mas de persuadir. Na arte da persuasão, as provas são escolhidas não pela sua validade objetiva, mas pelo seu poder persuasivo. Ou seja, pelo efeito psicológico que vão desencadear. Isso é notório em todas as obras de Galileu. Tudo que Galileu escreve tende a ser persuasivo. Você vê a mesma coisa em Giordano Bruno e no próprio Descartes. Então,
isto quer dizer que determinadas questões que podem ser espinhosas ou tediosas passam a ser evitadas para não incomodar o leitor. E às vezes essas questões podem ser justamente as principais daquilo que está em jogo. Tá certo? Então, por exemplo, em Galileu, nós observamos que o apelo à experiência é puramente retórico. Galileu não faz experiência alguma. Tá certo? E quando ele faz alguma, é só para, vamos dizer, ilustrar, para tornar mais visível alguma coisa. Já no caso de Francis Bacon não faz nem isto. Quer dizer, o formulador do chamado método experimental moderno nunca fez experiência nenhuma. E, mais ainda, é incrível o número de crendices populares de origem medieval que circulavam em almanaques, que Francis Bacon subscreve como se fosse uma verdade provada, sem o menor esforço de averiguar aquilo. Então, isso nos leva a entender imediatamente que o apelo à experiência não era sério, mas era um elemento retórico para dar credibilidade àquilo que Francis Bacon desejava impingir a seus leitores. Tá certo? Também é claro que este novo público, não sendo um público intelectualmente treinado, não exercia sobre esses autores a mesma fiscalização que a congregação universitária exercia sobre Santo Tomás de Aquino ou Duns Scott. Como compensação disso, surge o fenômeno da correspondência, quer dizer, os sábios, os cientistas, os filósofos da Europa inteira trocam cartas e comunicam uns aos outros, de maneira que você não pode dizer que não há fiscalização nenhuma. Porém, como comparar, vamos dizer, uma fiscalização exercida através de cartas, um sujeito que está na Holanda escrevendo para outro que está na Inglaterra ou vice-versa, com, vamos dizer, a presença viva da congregação, com centenas de pessoas que estão ouvindo você falar e perante as quais você não pode passar um vexame. Não, realmente não é a mesma coisa. Quando nós lemos, por exemplo, as objeções e respostas no final das meditações metafísicas de René Descartes, nós observamos que, de fato, ali existem algumas objeções sérias e alguma discussão bastante acurada, mas isso é fichinha perto do que uma congregação reunida poderia apresentar a um professor na Idade Média, sem contar, vamos dizer, as discussões que se travavam no curso das próprias aulas. Ou seja, o contato de autor e público é somente o contato escrito agora. Não é um professor falando para seus alunos, né? É um escritor espalhando o livro pela Europa toda e, no máximo, recebendo alguma crítica ou através de cartas, ou através de uma outra publicação. Então, todo o modo de lidar com o público, toda a relação entre autor e público, muda de uma maneira drástica. Tá certo? E muda a tal ponto, quer dizer, de tal maneira o modus arguendi moderno se tornou usual, que as pessoas têm dificuldade de ler os livros do período anterior. É muito mais fácil você ler um Francis Bacon ou ler o próprio René Descartes do que você ler um tratado escolástico. E desses tratados escolásticos, praticamente o único que é ainda lido com certa atenção é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Mas a Suma Teológica, você vê logo no prefácio, que é um livro escrito para os principiantes. Isso quer dizer que ali ele não vai abordar os aspectos mais difíceis das coisas, mas vai graduar tudo de uma maneira que vai, vamos dizer, do mais elementar para o mais complicado, né, com muito cuidado. O que já não acontece em outros livros dele, como as questões disputadas, tá certo? Onde ele está falando para a gente, vamos dizer, que tem o mesmo nível de informação dele. Então, nós podemos dizer que esses livros, para o leitor moderno, se tornaram infinitamente tediosos. Porque ali você tem um nível de argumentação e de exame que é muito meticuloso e que as pessoas não estão acostumadas. Eu, para encontrar um equivalente disto no mundo moderno, eu só encontrei quando comecei a ler Edmund Husserl.
particularmente as investigações lógicas, que é um dos primeiros trabalhos dele, onde ele começa a discutir a questão do psicologismo, que é a identificação das leis da lógica com o funcionamento da psique humana. E ele, então, quer demonstrar que uma coisa não é a outra, tá certo? Que as leis da lógica não têm absolutamente nada a ver com o pensamento humano, tá certo? Mas que são regras estritamente formais e objetivas, por assim dizer. E, ao fazer isso, ele estava se opondo, vamos dizer, a uma tradição universitária que já estava consolidada e cuja expressão mais clara e mais eficiente é a lógica de John Stuart Mill, que na verdade é uma psicologia do conhecimento, né? E então, bom, você começa a ler aquilo, você no segundo capítulo você já entende que Edmundo Husserl tem razão, que os caras estão realmente confundindo alhos com bugalhos. Mas daí ele levanta uma terceira hipótese em favor do psicologismo, e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta, e uma décima. E quando você chega na 30ª, você fala, eu não aguento mais, eu sei que você tem razão. Mas o que ele faz? Ele continua. Porque ele não está interessado em persuadir, ele sabe que você já está persuadido, ele está interessado na certeza lógica da coisa, que evidentemente vai muito além da mera persuasão. A persuasão depende exclusivamente da expectativa e do desejo do público. Se você tem já uma tendência favorável a alguma coisa, bem, não precisa argumentar. Por exemplo, chega um vendedor para você e quer te vender uma caixa de sabonetes, né? E você sente o cheiro do sabonete e diz, não, tá bom, eu quero sabonete. Não, pera um pouquinho, o senhor não entendeu ainda. Esse sabonete, a fórmula é assim, blá, blá, blá. Não, eu sei, não, mas tem mais. Blá, blá. Ninguém faz isso, né? Tá certo? Mas, em ciência e em filosofia, isso é exatamente o que deveria ser feito. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.